Acho que está aparecendo já a minha tela, né? Tá. Não esqueça que eu não consigo ler o chat enquanto eu estiver fora da tela do Meet, tá? Só quando eu estiver olhando para aquela tela que eu vou conseguir ler. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, vocês puderem me avisar no áudio, pelo menos uma pessoa me ficar responsável para me avisar e me interromper. Na verdade, a aula de hoje ela vai ser relativamente mais simples e, como eu estava falando para a Mari agora há pouco, é uma aula mais visual do que, né, de contas em si, né? Como, na verdade, vão ser praticamente todas as outras daqui para frente. Mas eu vou começar falando então sobre funções de n variáveis reais, né? E com imagem em uma variável real. E para isso, eu passei aquele trabalhinho para vocês na semana passada, para que vocês fizessem aqueles exemplos de cônicas, né? Eu não sei se todos fizeram, mas alguns fizeram e eu andei corrigindo. Vai ficar um pouco mais fácil de entender o que eu vou fazer na parte de curvas de nível, domínio e imagem. Então, ajuda naquela parte de geometria analítica que eu deixei como trabalhinho para vocês, valendo uma notinha extra, né? Então, a definição de uma função de n variáveis reais é que, dado um conjunto, um subconjunto do Rn, e aqui Rn, eu não sei se vocês lembram o que é essa definição de R elevado a n, né? Um conjunto, seja um conjunto qualquer, A elevado a 3, por exemplo, é o A vezes A, mas em termos de conjunto, a gente está olhando para esse tipo de produto, que é o produto cartesiano de conjuntos, né? Vocês devem ter visto alguma coisa, talvez, em programação, mas quando você fala de um produto cartesiano de dois conjuntos, por exemplo, A, por B, tanto faz, um outro conjunto qualquer, isso aqui vai ser um conjunto de pares ordenados, né, pertencentes a cartesiano B, onde a primeira coordenada está em A e a segunda coordenada está em B. Está aparecendo. Então, no caso do R2, por exemplo, a gente está falando de todos os conjuntos, perdão, de todos os pontos, tá? Que a primeira coordenada é um ponto de R e a segunda coordenada é um ponto de R também. Tá? Que X pertence a R e Y pertence a R. E isso vocês já conhecem, e isso dá todo o R2, o plano cartesiano que a gente vocês já viram, né, no semestre anterior. Tá tudo isso aqui. Tudo bem essa parte? Sobre produto cartesiano entre dois conjuntos, acho que tá claro, né? Não é uma novidade para ninguém. Bom, então, dado um vetor, né, de n coordenadas, uma função é uma regra que associa esse vetor de n coordenadas a um número real. A gente está falando de uma função de n variáveis. Então, como exemplo, eu trouxe essas três funções, né, no caso de duas variáveis, cada uma delas, mas o IMC, né, o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, dependendo do peso que você tem, dependendo da altura que você tem um IMC diferente. E aí percebam que tanto a altura quanto o peso podem ser variáveis, né? Você pode ter uma altura determinada e um peso determinado, e isso não é... nenhuma delas é uma constante, né? A população inteira não tem uma altura só, assim como a população inteira não tem um peso só. O volume de um cilindro, né, dado pela fórmula PR² vezes H, ou área da base vezes a altura, é uma fórmula que depende da área do cilindro, né, da área da base dele, e também da altura. Então, o volume desse cilindro, de qualquer geometria cilíndrica, depende dessa área da base e também depende da altura, são duas variáveis. E, por último, coloquei uma função relativamente conhecida, que é a equação de estado para gases ideais, que a maioria conhece como PV igual a nRT, né? Aqui eu isolei V em função de P e T,
mas eu poderia ter isolado T ou P também, né? Aqui no caso é volume igual a número de mols vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura dividido pela pressão. E aí você pode olhar para essa função, por exemplo, né? E perceber que o volume de um gás, ele aumenta de acordo com a temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume que ele ocupa aumenta, né? Isso mantendo, obviamente, a pressão constante. Se a gente isolasse nessa equação, percebam que eu escrevi daquela forma, mas a forma mais conhecida é essa daqui. Eu poderia muito bem ter isolado, por exemplo, T, que dá PV dividido por NR, né? E aí perceba que se você mantém bom, enfim, né, se você relativamente mantém a pressão constante, aumenta o volume ou aumenta a pressão de um determinado sistema, a temperatura aumenta, né? Porque essa variável, por exemplo, e essa são diretamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Bom, tá claro essa ideia de função de N variáveis? Aqui eu só trouxe com duas, mas poderiam ser várias outras, né? Por exemplo, uma coordenada, a função encontro, vamos dizer assim. Você marca com um amigo de ir almoçar em um determinado lugar. Só que é óbvio, aí vocês não são tão práticos, vocês marcam tudo em coordenadas, vocês não marcam em lugares, né? Você não fala restaurante X, fala latitude, longitude, altitude, e isso é o suficiente para vocês marcarem de almoçar? Não sei se está clara a minha pergunta. Falta a hora, exato, né? Então, é uma variável importante o tempo. Então, além das três coordenadas espaciais, porque só latitude e longitude não adianta, né? Às vezes é uma montanha, tem um restaurante em cima da montanha e um embaixo da montanha, lá dentro. E aí, mesma posição XY, mais a altura diverge, né? Então, além das coordenadas XYZ, eu ainda teria que dar o horário, né? Então, você tem pelo menos 4 variáveis aí, né? 3 espaciais e uma temporal. Então, essa função encontro, entre aspas, né, é uma função que depende de 4 variáveis. E por mais que pareça estranho, né, a gente fala de n-dimensional, e para a gente é tão estranho ver, né, mais do que tridimensional, mas quase todo sistema ele é multidimensional e assim, multi para muitas variáveis, né? Eu não sei se isso é claro para todos. Pelo menos 4, nos termos práticos da nossa vida, é quase essencial, né? Se você olhar em termos de posição e tempo, quase tudo que a gente faz, quase tudo que a gente planeja depende de posição e tempo, né? E outras coisas, como por exemplo uma plantação, não depende só de posição e tempo, mas também depende de clima, depende de incidência solar, etc. Então é bem é bem amplo, né? O número de variáveis que a gente acaba inserindo. Voltando, mas tá claro essa questão da função? Só para lembrar um pouquinho com relação ao que vocês viram em cálculo 1, uma função, ela pega todos os pontos daquele determinado conjunto, que a gente como domínio em seguida, e associa cada um desses pontos um único ponto, né? Então, por exemplo, como eu falei lá do almoço, né? Se eu estou falando, se eu dou um determinado espaço, né, um x, y, z, em um determinado tempo, não tem como eu marcar 2 almoços. É um almoço só. Não sei se está claro essa ideia. Então, tudo leva a um único ponto. Então, isso caracteriza uma função. Mas, assim, é trazendo a ideia de função que vocês têm lá do cálculo 1 aqui para várias variáveis. É exatamente a mesma ideia. Então,
A definição de domínio de uma função é muito parecida com a definição de cálculo 1, só que agora, ao invés de ter uma variável, né, porque lá você não tem esse n, o n é igual a 1, na verdade, né? Então, se você tem uma regra f que vai de R em R, aqui é de Rn em R, o domínio dessa regra é o maior subconjunto do espaço de saída, tal que a f se torna uma função, ou seja, que vale a regra para cada um dentro desse domínio, existe uma única f lá na imagem, né? Ou seja, uma única resposta. E aí a gente pode, por exemplo, associar essas três funções que estão aqui, ou vamos começar pela primeira, né? Qual seria o domínio desse IMC? Ou seja, quais são os pesos e as alturas possíveis para eu poder colocar dentro dessa função, tal que isso faça sentido, que isso seja uma função de verdade. A altura não pode ser nula e também não pode ser negativa, né? E o peso também não, né? Então, se vocês olharem, a gente está falando só, tanto para P quanto para a gente está falando de variáveis positivas. Então, nesse caso, eu estou falando que P ele está dentro de um R mais estrela. Na verdade, a gente coloca assim, né? Eu, pelo menos, coloco assim. Então, a gente está falando desse conjunto, né? O conjunto dos positivos, tanto em X quanto em Y. Se eu fosse desenhar isso, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Opa! Não está muito boa aqui, que o tablet está numa posição muito ruim. Deixa eu puxar ele aqui um pouquinho mais para perto. Você tem os eixos, a gente está falando desse conjunto aqui, né? Consegue enxergar ou não? Ou, né? Aqui eu coloquei XY, mas eu estou falando de P e de A. Sim? Tá claro para todos que o domínio dessa função, então, IMC é R mais estrela com R mais estrela, que dá aquele desenho exatamente, inclusive. A mesma coisa vale para o volume, né, do cilindro e também vale para essa função aqui, né? A gente não trabalha com volume nulo, nem com pressão nula, temperatura aí depende muito do ponto de vista. É porque, em geral, a gente trabalha com temperatura em Kelvin, então 0 Kelvin é praticamente impossível de atingir, a gente não considera. A imagem, assim como vocês viram lá em cálculo 1, é o conjunto lá em R que recebe esses pontos. Por exemplo, o IMC, ou até mesmo o volume, né? Tem como ser negativo? Se isso é positivo, divisão de dois números positivos, obrigatoriamente isso aqui tem que ser positivo, né? Não tem como esse IMC ser um número negativo. Então, a imagem dessa primeira função, IMC, se vocês fossem fazer uma representação, né? Aqui seria o zero, aqui o mais infinito. Então, a imagem seria o R mais estrela. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que o IMC ele é uma função que sai de R mais estrela, cartesiano R mais estrela, e vai em R mais estrela. E pega um peso e uma altura e transforma isso em IMC de PA, que a gente viu que é P dividido por A ao quadrado. Né? Então essa é a sua função índice de massa corpórea. A mesma coisa vale para o volume e para outra função, para a equação de estado que eu coloquei ali embaixo.
Infelizmente eu peguei as três muito parecidas, né, com domínios muito parecidos, então isso foi ruim, mas tudo bem. Tá claro o que é a imagem? São os pontos, são os números reais que recebem alguém através da F. Isso tá claro? Ótimo. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de domínio, né? Então, a função x² mais y². E aí, isso é uma coisa mais minha, e talvez seja bom vocês pensarem desse jeito, mas talvez vocês criem outros jeitos de pensar. Mas eu gosto de olhar para a questão do domínio da seguinte forma: eu me faço uma pergunta, que é qual é o problema que pode existir para essa função? Então, para x² mais y², tem algum x ou tem algum y que eu não posso colocar dentro dessa função? Ou seja, que se eu colocar ali dentro do... aqui, né? E aí, obviamente, quando eu substituir aqui, elevar ao quadrado a primeira e ele somar com o quadrado da segunda, isso pode dar algum problema? Tem algum x e algum y que eu não consiga fazer isso? Não, né? Então, se a resposta é não, se não tem nenhum problema, o domínio é tudo. Ou seja, nesse caso, como é uma função de duas variáveis, é todo R2. Por isso que tá essa figura assim azulzinha em tudo. Vocês conseguem ver o azul, né? Eu imagino. Eu vou entender que sim. Vou entender que vocês estão conseguindo ver direitinho. Ótimo. Essa função, f de x y igual a 1 sobre x mais y. Qual é o problema dessa função? Aonde essa função pode me gerar um problema? Para algum y? Tem algum y que dá problema? Quando eu jogo ali dentro da função? X igual a zero, né? Então, x igual a zero é um problema. E x igual a zero é exatamente o eixo y. Eu não sei se todos enxergam isso. Todo mundo enxerga que x igual a zero é exatamente o eixo y? Ótimo. E y igual a zero é exatamente o eixo x, né? Nesse caso, então, vai ser todo o R2, então toda essa área pintada de azul, exceto o eixo y, como se eu tivesse uma linha aqui no meio que não pode ser jogada aqui dentro dessa função, né? Por exemplo, 0, 0 não pode ser colocado aqui dentro, obviamente, mas 0, 1 também não pode, 0, 2, que são pontos aqui, né? 0, 3, 0, 4 e assim por diante. 0 menos 1, 0 menos 2 e assim por diante, também não podem ser colocados dentro dessa função. Então, o domínio dela é... escrever aqui, né? Exemplo 2. Então, o domínio de f no exemplo 2 é R2, que é o R cartesiano, R, menos um determinado conjunto. Que conjunto é esse? Eu vou colocar aqui, então, um pouquinho mais específico. São todos os pontos do R2, tais que x é diferente de zero. Em termos de conjunto, é exatamente isso o que vocês me disseram, né? Então, os pontos em que a f não dá problema são os pontos em que x é diferente de zero, ou seja, esse é exatamente o domínio da minha função. Tá claro para todo mundo? Principalmente nesse jeito de escrever o domínio? Ótimo. Próximo exemplo, f de x, y igual a 1 sobre 9 menos x² menos y². Aí o que não pode acontecer nessa função? Caso você não saiba de cara qual é a resposta, você tem que saber pelo menos as premissas, né? Numa divisão, o que nunca pode acontecer? Isso, não pode ter uma divisão por zero, ou seja, o que está embaixo não pode ser zero. Se o que está embaixo não pode ser zero e o que está embaixo no exemplo 3, permita só de passar de página aqui. No exemplo 3, o que está embaixo, a função é f de xy
igual a 1 sobre 9 menos x2, né? 9 menos x2 menos y2. Então, 9, vou até escrever aqui, domínio de f é exatamente o que vocês falaram. São todos os pontos do R2, tais que 9 menos x2 menos y2, y2 tem que ser diferente de zero. É claro para todo mundo que é exatamente isso que tem que acontecer. O que está embaixo tem que ser diferente de zero, né? Então, em termos de escrita do domínio, né, em termos de conjunto, eu posso escrever exatamente dessa forma. Para ficar um pouco mais fácil de entender, é o x, y em R2. Vou só isolar aqui para ficar um pouquinho melhor. Tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de 9. É a mesma coisa do que está em cima, né? Só isolei o x2 mais y2. Só que o que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9? E aí entra o trabalhinho que eu pedi na aula passada, né? Alguém lembra o que é isso? Que figura é essa? Circunferência de raio. Alguém sabe o raio da circunferência? x2 mais y2 igual a 9? 3, isso, 3. E é exatamente o que está aqui, né? Isso, aqui no desenho. Apesar de eu não ter mantido o número, o domínio vai ser todo mundo do R2, então toda essa região azul, exceto os caras que estão em cima dessa circunferência. Dentre eles, é claro, a gente pode destacar, né, o 3, 0, que não pode ser colocado lá dentro, porque dá 0 embaixo, o 0, 3, que vai estar aqui, o menos 3, 0 e o 0, menos 3. São 4 pontos que não podem estar lá dentro do domínio da F. Então, mas é claro, não são só eles, né? Todo mundo aqui nesse círculo, a circunferência, não pode ser colocado dentro da função. Tá claro para todo mundo? Sim. Ó, se vocês estão entendendo isso, vocês já estão entendendo 25% da prova, pelo menos. É isso que eu vou cobrar como questão 1, vamos dizer assim, para encontrar o domínio. E no caso, vocês vão ter que identificar qual é a figura que corresponde ao domínio. Então, acho que está razoavelmente tranquilo por enquanto, pelo menos, né? E o que pode complicar daqui para frente em termos do domínio, né, dessa primeira questão? É eu misturar as coisas. E por enquanto eu não vou fazer isso, eu vou fazer só nos 2 últimos exemplos, mas eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com misturar as coisas. Antes disso, no exemplo 4, eu tenho essa função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 9 menos x2 menos y2. E agora, de novo, o que deve acontecer nessa função? Ou seja, o que não pode acontecer? Para eu poder encontrar o domínio dela. Enquanto vocês respondem isso, eu estou copiando a função aqui no tablet para ficar um pouco mais fácil. Raiz não pode ser negativa e o que está embaixo não pode ser zero, né? Raiz de zero pode. Raiz de zero é zero, né? Porque zero ao quadrado é zero. Isso se tivesse em cima. Não sei se está claro o que eu acabei de falar. E aí é só tomar esse pequeno cuidado que o que precisa acontecer, né? Domínio da função f, domínio de f, são todos os caras em R2, tais que, então, novamente, né? 9 menos x2 menos y2, a princípio, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Né? O que está dentro de uma raiz tem que ser maior ou igual a zero. Porém, como está embaixo, não pode ser zero. Então, eu tiro esse igual. Então, 9 menos x2 menos y2 tem que ser estritamente maior que zero.
Outro jeito de ver isso é todos os pontos do R2, tais que 9 é maior do que x2 mais y2. E tá claro para vocês que esse é o domínio? Sim? Ótimo. E aí, se vocês perceberem, na verdade, x2 mais y2 igual a 9, a circunferência de raio 3, ela divide o espaço, no caso bidimensional, em duas regiões. A região de dentro da circunferência e a região de fora da circunferência. E aí percebam que as circunferências são os pontos onde x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Dentro, não sei se é claro para vocês, que é a região onde x quadrado mais y quadrado é menor que 9, e fora é onde x quadrado mais y quadrado é maior que 9. Beleza. Então, a gente tem essa divisão do espaço bidimensional, vamos dizer assim, né, em três áreas, três pedaços, né, que é a parte de dentro, que é menor do que 9, a parte da circunferência, que é igual a 9, e a parte de fora, que é maior, estritamente maior do que 9. Nesse caso específico, então, vai dar exatamente essa figura. Com atenção aqui ao fato de que, não sei se vocês conseguem ver, mas está pontilhado aqui na borda, exatamente porque está embaixo, né? Ou seja, x2 mais y2 tem que ser estritamente menor do que 9, por isso pontilhado. E aí percebam que se não fosse 1 sobre, se fosse só f de xy igual a raiz, essa linha, essa curva aqui, né, no caso da borda, entraria no domínio. Tá claro? Ótimo. Próximo exercício, próximo exemplo. Esse aqui. 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 9. Percebam que é exatamente o contrário do que está aqui dentro, né? Menos, no caso, o oposto. Sendo o oposto, o domínio desse exemplo 5, deixa eu só escrever aqui. O domínio desse exemplo 5 vão ser todos os pontos xy do R2, tais que x quadrado mais y quadrado menos 9 é maior que zero. Eu não vou escrever tudo de novo, mas vocês vão ver que isso dá x2 mais y2 maior do que 9, estritamente maior do que 9, porque está embaixo. Né? Então, vai dar exatamente essa região de fora da circunferência. De novo, como está embaixo, eu excluo x2 mais y2 igual a 9, que é essa circunferência. Se não fosse 1 sobre, a circunferência entraria também. Beleza? Aqui, no próximo exemplo... Isso, tem que ser maior que 9. No próximo exemplo, eu misturei duas que a gente já tinha visto, né? Que era 1 sobre raiz de 9 menos x2 menos y2, e a segunda, né? O segundo exemplo que eu fiz, que era 1 sobre x. 1 sobre x, a gente excluía o eixo y, né? E no 9 menos x2 menos y2 dentro da raiz, era a circunferência, a parte de dentro da circunferência, sem a borda, né? Sem a circunferência em si. Então, vocês conseguem enxergar que vai dar duas metades de pizza separadinha por onde a linha do meio não entra? Isso. É exatamente isso que você vai escrever dentro do domínio, no sentido dessa escrita, né? Nem sei mais que exemplo que é, mas é o exemplo 5, acho que é o exemplo 6, então, né? Exemplo 6. Então, o domínio, quando você pensa no que não pode acontecer, né, ou o que deve acontecer, é exatamente a escrita do domínio que você vai fazer. Você só precisa traduzir isso para xy em R2, todos os caras do R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 9, né? E x tem que ser diferente de zero. Que é exatamente o que escreveram no chat, né? Isso, exatamente o que escreveram no chat.
E tá claro para vocês que é isso aqui que eu escrevi e também é esse desenho aqui, que no caso um representa o outro, né? Sim? Ok. E aí percebam, né? O jeito de brincar com isso daqui é o mais variável possível. Eu poderia adicionar um sobre y aqui também, e aí eu ia retirar esse eixo x, né? E assim por diante. Aqui é exatamente o outro, né? Exemplo, 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 menos 9, mais 1 sobre x. Que daí é exatamente toda a parte de fora, tirando a circunferência, obviamente, e também sem o eixo y. Bom, tem muito jeito. Espera, no desenho eu faria reta y pontilhada. Sim, sim, exatamente. Você está falando na hora de desenhar, né? É que no caso eu não vou cobrar desenho de vocês para vocês fazerem. Pelo menos não é a minha intenção. Eu vou dar os desenhos e vocês vão dizer se qual é e qual não é. Pelo menos essa é a minha intenção. Agora, se vai ser isso mesmo, como eu falei, só perto da prova para poder dizer se eu vou ter todo o banco de dados de questões para poder passar. Mas sim, essa é a ideia. Você vai fazer a reta y, o eixo y pontilhado. Passando para a próxima definição, a definição de conjunto de nível, e talvez esse conceito, na verdade, principalmente de curvas de nível, a maioria já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, né? Ou visto, quando viajava, né, pelas estradas, aquelas ondulações, por assim dizer, né? Nas plantações que são encostas, né, em montanhas ou morros, e aí você vê que tem várias curvas, e essas curvas são chamadas de curvas de nível. E, a priori, a definição, né, dada uma função f de Rn em R, a gente define um nível para cada conjunto de nível, né? E ele vai ser o subconjunto de todos os elementos, todos os vetores em Rn, que vão naquele número, naquele nível. Tá? E quando a função é de duas variáveis, a gente costuma chamar esse conjunto de nível de curva de nível, porque geralmente vai ser uma curva. E para n igual a 3, né, para uma função de 3 variáveis em R, vai ser chamado de superfície de nível, porque de fato vai ser uma superfície. Como exemplo, a função x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu coloquei alguns níveis dessa função. E para responder a pergunta qual é o conjunto de nível de f no nível 0? Eu passei, por exemplo, o exemplo 7 eu acho que eu não escrevi nada, né? Mas no exemplo 8, então a função é f de x igual a x2 mais y2, f de xy igual a x2. E só uma coisa, eu estou fazendo tudo para R2, mas tudo que eu estou fazendo para R2 se aplica para R3. Qual é a diferença? É muito mais difícil de desenhar, né? Então, tenho essa função f de x2, f de xy, perdão, igual a x2 mais y2, e eu quero saber quem é o conjunto de nível 0. Para responder essa pergunta, o conjunto de nível 0, né? Lembrando, f vai de R2 em R, né? Uma função de duas variáveis. Então, o conjunto de nível, ele está em R2, ele está no conjunto de saída. E são os pontos xy pertencente ao R2, tal que a f de xy, ou seja, x2 mais y2, é zero. Em termos de conjunto, esse é o conjunto C0, conjunto de nível 0. E quando que x2 mais y2 dá zero? Nenhum chute? Isso, xy tem que ser o 0, 0, né? Então, isso quando ambos forem zero. Então, 0, 0, ou seja, ponto 0, 0, é a minha curva de nível 0.
Não sei se vocês estão enxergando C0 aqui, né? O meu C1 é a mesma coisa. São os XY em R2, tais que x2 mais y2 igual a 1. E x2 mais y2 igual a 1 é a circunferência de raio 1, por isso o C1 está aqui. O C2 e o C3, mesma coisa, só que aí é raiz de 2, né? O raio da circunferência raiz de 2, raiz de 3. O C4 e o C9, só para exemplificar, né? Vão ser circunferências, então, saindo aqui do 0, 0, circunferências aumentando de raio. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Conforme eu vou aumentando o K, né? Obviamente. Sim? E o C-1, porque o C, se vocês olharem na minha definição, eu não tenho nenhuma restrição com relação a esse número K, né? Perdão. O nível não precisa ser necessariamente positivo, ele pode ser um nível negativo. E C igual a, K igual a -1, né? O nível -1. Qual é o conjunto? Existe algum x e algum y que x² mais y² dá -1 em R2, né? Obviamente. Não, né? Então a resposta é vazio, já que não há nenhum número, nenhum ponto em R2, tal que a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado dê -1. Esse conjunto C-1 é dado pelo vazio, né? Então C-1 igual a vazio. Eu não entendi a pergunta que fizeram, deixa eu só ver aqui. São os que estão acima de 1? Não sei se eu entendi. Isso era referente ao -1? Ah, tá. Não, beleza. Outra função. Bem, uma bugadinha aqui. F de xy é igual a x² menos y². F de xy igual a x2 menos y2. Eu vou só chamar essa atenção rapidinho aqui, porque isso faz bastante parte do que eu tinha passado para vocês como trabalho, né? Então, x2 menos y2. Vamos começar pelo C1. C1 são todos os pontos, ou seja, a curva de nível 1, né, em R2, tais que x² menos y² igual a 1. E x² menos y² igual a 1, eu vou pegar o GeoGebra aqui, dá exatamente essa hipérbole em azul. Vocês conseguem ver que é uma hipérbole, né? São dois lados. Deixa eu ocultar o resto aqui. Dá essa C1 que está aqui. O C2, mesma coisa. Aqui eu não coloquei o C2, eu coloquei direto o C4, tá? Que é x2 menos y2 igual a 4. Dá essa outra hipérbole aqui, então já temos essas duas, né? O C9 é essa outra hipérbole aqui. Quando a gente coloca o C-1, vai dar essa hipérbole para cima e para baixo. O C-4, essa outra hipérbole para cima e para baixo. Aqui eu só tinha colocado, tá C0, mas vai ficar a minha C-9. Então essa outra hipérbole para cima e para baixo. E o C0, que é x2 menos y2 igual a 0, dá essas duas retas concorrentes. Se eu só escrever aqui, C0 são os pontos do R2, tais que x2 menos y2 igual a 0. Ou seja, aqui é a mesma coisa, tal que x² igual a y², que é a mesma coisa que todo mundo, tal que x em módulo é igual a módulo de y, e aí você pode pegar isso como as retas x e menos x. Né? São as duas opções, né? A reta y igual a x é essa reta aqui, não sei se vocês conseguem olhar o meu mouse seguindo aqui, meio torto, mas tudo bem. E y igual a menos x é essa outra reta descendo. Vou desmarcar todas as outras. Essa outra reta descendo aqui.
Deu para enxergar? Ou não? Sim? Ótimo. Na verdade, eu estou até acabando, já entrando no último tópico, que é a parte de gráfico de função. E do mesmo jeito, aqui eu só coloquei a definição, mas do mesmo jeito que a gente tinha o gráfico para uma função de uma variável, né, para uma função de n variáveis, o gráfico de f, na verdade, é um produto cartesiano, é um subconjunto do produto cartesiano do espaço do domínio com o espaço da imagem, nesse caso, então, Rn mais 1, onde a coordenada, a primeira coordenada, que no caso são n primeiras coordenadas, pertencem ao domínio, e a coordenada vertical, né, por assim dizer, que aqui a gente está falando de várias variáveis, mas a última coordenada é, na verdade, a f das n primeiras. Né? Então, associar um ponto do domínio com a sua relativa altura. Perceba que eu estou falando, é que vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo uma altura entre aspas, porque a partir do n igual a 3, o gráfico ele mora em 3 mais 1, ou seja, no espaço de dimensão 4. A gente não consegue enxergar. Tudo bem? E aí, como que a gente constrói esses gráficos, né? E percebam que, em funções de duas variáveis, o gráfico mora em R3, né? Então, a gente sempre sobe uma dimensão. Então, olhando para o nosso primeiro exemplo de curvas de nível, o gráfico da minha função nada mais é daquela x2 mais y2, né? Do que pegar aquelas circunferências que eu construí, e eu não sei se vocês estão enxergando isso, mas como se eu puxasse elas para cima na sua respectiva altura, e aí conforme você vai puxando elas para cima, vão empilhando nessa figura que é esse paraboloide, nesse caso circular. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a transição daqui para cá. É difícil de posicionar as coisas aqui, mas é que eu não sei se a geração de vocês já chegou a viver uns brinquedinhos desses que você puxa para cima, ele toma uma determinada forma, tipo, ele é feito de vários anéis, enfim. Vocês conseguem ver isso? Se você puxar esse monte de circunferência. Porque, assim, apesar de eu ter colocado só algumas circunferências aqui, é que tem infinitas circunferências entre cada um desses círculos que vocês estão vendo, né? E aí, quando eu puxo todos eles para cima, esses infinitos círculos, eles formam esta figura que vocês veem aqui. Tipo um furacão. Né? Eu não acho que um furacão seja tão redondinho assim, não, mas acho que a ideia é por aí. Mas deu para entender, gente, ou não? Que é assim? Como se fosse um monte de círculozinho empilhado um em cima do outro, aumentando, né, de raio. E por mais que não seja muito visível, a outra figura, ela forma isso aqui, que vocês estão vendo, que é um paraboloide hiperbólico. E cadê a outra figura? Aqui, essa figura aqui. Deixa eu só ver se tem como esconder isso aqui. Tem. Exibir todo o resto, né? Percebam que para z igual a zero, no caso, a curva de nível zero são essas duas retas aqui, transversais, né, uma com a outra. Se vocês olharem, bem no meio aqui, eu tenho duas retas que se cruzam. Conseguem enxergar? São duas retas que se cruzam aqui em verdinho. E para baixo, ou seja, para as curvas de nível negativa, né, -1, -4, -9, que são essas aqui, são essas curvas que estão aqui para baixo, nessa direção. Se vocês olharem para cima, 1, 4, 9, são hipérboles nesse sentido aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar que para baixo eu tenho hipérboles em um sentido e para cima eu tenho hipérboles em outro sentido. E no meio, exatamente no zero, as duas retas se cruzando. Dá para enxergar a construção?
Aí, de novo, é como se eu tivesse um monte de hipérbole, né? Eu fosse empilhando elas e tomasse esse formato. Para quem não consegue enxergar direito essa figura tridimensional aqui, esse paraboloide hiperbólico, ele é tipo uma sela de cavalo. A gente sempre faz essa associação quando fala dela. Não sei se vocês conseguem enxergar por isso daqui. É como se fosse uma sela de cavalo infinita. Dá para enxergar? Sim. Tá. Aí agora vem a pergunta crítica da aula de hoje. Vocês entenderam? Ou não entenderam alguma coisa? Algum exemplo não ficou claro? Ótimo. Muito bom. Na minha página, eu não sei se eu coloquei o link lá no grupo, esse link aqui. Tem alguns exercícios em cálculo diferencial integral 2. Vou até aproveitar. Para vocês terem uma ideia, né? Isso daqui é uma das provas que eu já apliquei. Deixa eu abrir a outra também. Aqui tem 3 exemplos. Vocês podem ver que tem várias misturas, né? De certa forma. Então aqui a minha questão é esboce o domínio de f. Tanto para isso, e aqui eu só tenho que calcular as curvas de nível dessas funções, para os valores de k. Eu vou fazer 2 exemplos, um de cada, um de domínio e um de curvas de nível, para a gente fechar esse assunto e poder passar para o limite na próxima aula, daí pode ser? E se vocês entenderem alguma coisa, a gente já tira as dúvidas agora. Eu vou fazer a letra B, que é um pouco mais chatinha, pelo visto. Então, exercício, exemplo. Eu vou copiar aqui. E aí eu já mudo a tela, tá? Para vocês enxergarem. Eu acho que ela é meio grande para escrever no tablet, mas vamos lá. É raiz de 9 menos x2 menos y2, né? Isso. Mais raiz de menos 1 mais x2 mais y2 mais 1 sobre x2 mais y2 menos 4. Tá horrível a letra, tá? Mas acho que vocês sabem qual é a função, então vamos lá. Primeira coisa, domínio de f, então, são todos os caras do R2, então tem uma função de 2 variáveis, tais que, só um segundinho, tais que, vamos começar daqui para lá, vai, aqui está mais fácil de enxergar. x2 mais y2 menos 4 tem que ser diferente de 0. Além disso, menos 1 mais x2 mais y2 tem que ser maior ou igual a 0. Tá claro isso? Que é maior ou igual, porque não está embaixo. Vou aceitar que sim. Se alguém falar que não, por favor, me gritem aí no áudio. E 9 menos x2 menos y2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, esse conjunto equivale a todos os xy do R2, tais que x2 mais y2 tem que ser diferente de 4. Além disso, x2 mais y2 tem que ser maior ou igual a 1. E x2 mais y2 tem que ser menor ou igual a 9. Alguém não entendeu o que eu fiz? Foi muito rápido? Deu para entender ou não? Já volto lá na tela, mas vou deixar mais um tempinho. Vou lançar essa pergunta no limbo por enquanto. Aí vocês vão respondendo, já eu vejo as respostas. Deu para entender exatamente o que eu fiz? Foi muito difícil ou é praticamente óbvio o que eu fiz? Então, verificando as respostas, ficou bem claro. Beleza.
Percebam que, por exemplo, se aqui tivesse uma raiz, então esse diferente aqui teria que ser maior do que zero, né? E assim, várias outras suposições. Percebam que isso daqui é a circunferência de raio 4. Isso daqui é a região de fora da circunferência de raio 1. Oh, eu falei raio 4, né? Que é raio 2. Isso aqui é a região de fora da circunferência de raio 1. E isso aqui é a região de dentro da circunferência de raio 3. Eu vou fazer os desenhos aqui. Perdoem se não ficar muito bonito, mas... Então aqui como se fosse raio 1, raio 2... Opa. E raio 3. Não vai rolar muito circunferência aqui não, hein? Sentado, difícil de fazer, hein? Finge que é uma circunferência, tá? A região que eu estou falando, então, é essa região aqui. Deveria ter pego outra cor, mas tudo bem. Vou só apontar aqui e fazer o pontilhado de outra cor. Não sei se vocês conseguem enxergar. Apesar da circunferência ter ficado horrível. Mas deu para enxergar que é a região entre duas circunferências, como se fosse uma faixa, né? Só que sem a faixa sem a linha do meio, exatamente no meio entre elas. Entendeu? Ótimo. E aqui eu poderia variar de toda forma, né? Eu poderia, por exemplo, ter incluído na minha função mais 1 sobre x. Percebam que aqui eu ia adicionar o fato de que x tem que ser diferente de zero, né? X diferente de zero. E aqui no desenho, além dessa faixa, eu não ia ter essa faixa aqui. Sim? Sim. Ótimo. Não era esse. Perceba que ó, esses aqui são regiões do plano, por exemplo, raiz de x mais 2. Apesar de eu ter falado que ia fazer só um exemplo de cada, mas f de xy igual a raiz de x mais 2. Opa, x mais 2 escrevi y. Eu vou inventar aqui, e raiz de y mais 1. Então, se eu for escrever o domínio de f, vejam se todos concordam comigo que é todos os pontos do R2, tais que x mais 2 é maior ou igual a zero, e y mais 1 é maior ou igual a zero. Tem que satisfazer essas duas condições para que esteja no domínio, né? Sei que a letra é meio difícil, brilha muito para enxergar, mas... Que é a mesma coisa, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 2 e y tem que ser maior ou igual a menos 1. Em termos de desenho, x igual a menos 2 é essa reta aqui. Y igual a menos 1, então aqui é menos 2. Y igual a menos 1 é essa reta aqui. A região em que x é maior ou igual a 2 é tudo que está aqui para a direita. E que y é maior ou igual a 1 é tudo aqui para cima. Como tem que ser os dois ao mesmo tempo, é a interseção dessas duas regiões, que dá tudo isso daqui. Consegue enxergar ou não? Sim? Sim. Porque sim. Uhum. Continuando. O próximo exemplo é para esboçar as curvas de nível. E aqui eu vou até aproveitar para fazer... Acho que eu vou fazer esse aqui que parece muito difícil, mas que na verdade não é. A função f de xy, eu estou copiando, mas já mudo a tela. É log na base 2 de x² sobre 4 mais y2
E aqui eu tenho os níveis 0, 2 e log de 9 na base 2. Isso. Só copiei o exemplo que está lá, né? Então, curva de nível, nesse caso, já que é duas variáveis, é só pegar o k e substituir aqui no lugar da minha f. Ou seja, vai ficar 0 igual a log na base 2, x2 sobre 4 mais y2 e só. Como vocês sabem, eu posso simplesmente fazer 2 elevado de cada lado, já que 0 é igual a isso, né? Então, 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a isso. Isso é claro para todos? Espero que sim. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado ao log de alguma coisa na base 2, como isso aqui são funções inversas, dá x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. E isso daqui é uma elipse mais comprida no eixo 2, algo assim. Aqui é 2, aqui é 1. Essa seria a minha curva de nível. Sim ou não? Sim. Eu não costumo colocar coisas muito difíceis assim. Quando eu coloco, geralmente eu dou algum tipo de dica, mas é que, como é curva de nível, é só substituir o nível, K, que eu estou dando aqui, desse lado. Então, é relativamente fácil, por assim dizer. O outro é a mesma coisa, é só substituir, ao invés de 0, colocar 2 igual a log na base 2, opa, não, é isso mesmo, log na base 2 de x2 sobre 4 mais y, né, quadrado. Eleva a 2, 2 elevado a 2 e 2 elevado ao log de alguma coisa na base 2 vai ficar 4, igual a x2 sobre 4 mais y2. Mesma coisa, né? Aqui vai ficar 1 igual a x2 sobre 16 mais y2 sobre 4. Essa elipse vai ter um comprimento 4, perdão pelos desenhos, tá horrível, mas 4 na horizontal em x, por causa do 16 aqui, e 2 em y, por causa do 4 aqui em y. Então, essas questões dos desenhos é o trabalhinho que eu tinha passado, né? Então, para vocês entenderem como funciona esse desenho aqui. E o último K é log de 9 na base 2. Então, log de 9 na base 2 igual a log na base 2 de x2 sobre 4 mais y2. E aqui, como é log de alguma coisa na base 2 igual a log de alguma outra coisa na base 2, se isso é igual a isso, então 9 é igual a x2 sobre 4 mais y2. Dividindo tudo por 9, vai ficar 1 igual a x2 dividido por 36 mais y2 sobre 9. Então, aqui é 6, né? Aqui é 3 quadrado. Então, a elipse, de novo, ela é mais achatada em x, onde aqui é 6 e aqui é 3. Sim? Alguém não entendeu? Nas provas que eu dava em sala de aula, geralmente eu não cobrava muita questão do gráfico, porque é chato de desenhar em R3, principalmente no papel. Aqui o que eu posso cobrar de gráfico para vocês é, baseado nos exercícios, nessas questões de curvas de nível, vocês podem olhar se é o gráfico ou não, se o gráfico corresponde à função. Acho que não é algo tão difícil. Até porque... Eu vou encerrar a gravação, porque eu já terminei a aula, na verdade, mas vou dar algumas dicas sobre prova e a gente vai conversando um pouquinho. Deixa eu só achar onde encerra aqui.